gostaria, então, de agradecer a todos e apresentar um pouquinho do que nós fazemos e a importância desse evento hoje com o Alexandre. Nós fazemos parte da CMP. A CMP é uma associação de profissionais da prática de gestão de mudança que tem o objetivo de ampliar a disciplina de gestão de mudança pelo Brasil, criar uma consciência do mercado, da importância dessa prática e, principalmente, reforçar, né, a capacidade das pessoas, dando treinamentos, esses webinários, workshops, criando, assim, um ambiente não só para o ambiente profissional, mas também para o ambiente, social, né, onde a gestão de mudança é utilizada para transformações ambientais, transformações sociais, que hoje é muito utilizada. Então, é um grande prazer ser voluntário dessa associação, que tem esse objetivo que ele extrapola as organizações hoje em dia. E ela visa ter essa comunidade forte, é uma comunidade de profissionais de gestão de mudança, que tem essa visão dos decisores, dos executivos das organizações, que são os transformadores das organizações, né? Ela visa apoiar as organizações criando um método, uma metodologia, um padrão para a execução da gestão de mudança. Isso é muito importante, porque hoje em dia a profissionalização e essa criação desses métodos e competências é um exemplo para o mercado e experiência. E hoje a CMP ela tem uma prática que chama o standard da CMP, que ela é uma certificação para os profissionais de gestão de mudança. E dado todo esse conhecimento, a CMP ela não engloba só, né? Como o nosso objetivo é o crescimento das pessoas, o crescimento dos profissionais, os nossos eventos, nossas atividades, elas não são simplesmente falar da prática. E como esse exemplo de hoje, nós estamos trazendo o Alexandre Bastos, que ele é um headhunter, né, e vem falar um pouco sobre dicas comportamentais e os usos da tecnologia para capturar oportunidades de trabalho, que é um tema muito importante para todos os profissionais, principalmente nós de gestão de mudança, que temos, além do desafio, né, de levar as nossas competências e estar nas empresas, também defender e aprimorar a prática no mercado. Então, Alexandre, eu agradeço demais a sua presença, deixo aberto para você se apresentar, fique tranquilo, aqui é um bate-papo, com certeza novas pessoas vão aparecendo e vão aparecer perguntas depois também. E aí, com certeza a gente vai passar as perguntas, vamos fazer isso gerar muitos leads e muitas conversas no futuro. Então, muito obrigado pela sua presença. Eu vou parar meu compartilhamento e deixo para você compartilhar sua atividade. Muito Maravilha. obrigado. Um segundo. Está na tela? Perfeito. Maravilha. Primeiro, boa noite a todos. Agradecer ao Fabiano, em nome da CMP, pelo convite. Fiquei muito honrado. E essa conversa ela nasceu de um bate-papo com o Fabiano, conversando entre outras coisas. E quem conhece o Fabiano sabe que ele é um cara curioso. E ele foi fazendo pergunta atrás de pergunta. E ele fez a última pergunta para mim. Ele falou: pô, Lê, por que você não fala isso para mais pessoas? Queria te convidar para um webinar, uma palestra que a gente faz mensalmente dentro de uma associação a qual eu pertenço. E eu achei a ideia super legal, né, de poder multiplicar. Eu costumo fazer isso para alguns profissionais que me pedem um coach, assim, vamos dizer, ou um feedback, né, do processo seletivo, mas com o Fabiano a conversa foi em outro sentido. E eu acho que vale a pena multiplicar isso para todo mundo. Aqui a gente não vai falar basicamente de captura de oportunidades na internet, nos modos eletrônicos e do mais. A gente aqui vai falar de como se portar perante as oportunidades que podem aparecer. E como é que essas oportunidades aparecem? Eu preciso provocá-las, eu preciso estar preparado. Essa, para mim, é a
a maior dúvida de todo mundo. Eu estou preparado para me vender? Então, foi até o tema que eu coloquei aqui da palestra, né? Como eu vendo o produto que eu mais conheço, eu mesmo. Né? Então, e a gente percebe que eu falando com pessoas, falo com bastante pessoas, gosto de falar, e a análise que o Headhunter faz de início é saber se a pessoa tem uma boa história para contar. E essa história nada mais é do que a história de vida, de carreira dele mesmo, né? Do profissional, daquele futuro candidato. E o papel do Headhunter é apoiar a busca de um profissional que veio de uma necessidade da empresa, de uma empresa parceira do Headhunter. Então, o Headhunter ele não tem vagas. Não adianta você passar um e-mail para o Headhunter com o seu currículo, com o seu perfil de LinkedIn. O Headhunter não vai guardar isso. Ele vai atrás daquele perfil que a empresa está pedindo para aquela determinada posição, ok? E aqui eu ia fazer uma brincadeira com vocês aqui e falar um pouco de que quando a gente entra numa conversa com o Headhunter, geralmente na segunda conversa, depois daquela primeira ligação, a gente entra assim, entra com o fone em quase mudo, não sei se vocês estão me escutando, né? Então, às vezes aparece metade do rosto da pessoa só e ela fica conversando com você. O que isso significa, né? Significa que a pessoa não se preparou para aquele negócio. A gente vai falar um pouco disso mais para frente, tá? E aqui, antes de mais nada, eu queria me apresentar. Alexandre Bastos, tenho 49 anos, acabei de fazer 49 agora em outubro. Sou filho do meio de 5 irmãos, casado pela segunda vez. Minha esposa maravilhosa está assistindo com certeza, então eu vou deixar aqui já garantido meu Vale Night. E sou um colecionador de hobbies, tenho aquário desde os 8 anos, gosto de jardinagem, sou maratonista e faço cerveja, e entre outras coisas. Então eu faço tudo o que um cardiologista pede para fazer o contrário, não encher muito a agenda. Então a minha agenda, eu acordo todo dia às 5 horas da manhã, às vezes até mais cedo, dependendo do dia, e começo o dia com minha atividade física e vai embora. Toda ela bem preenchida com bastante coisa, e todas elas que eu gosto muito, isso que é o principal. Sou um administrador, minha carreira, tenho 28 anos de mercado financeiro, comecei no extinto Banco Nacional, foi comprado pelo Unibanco, e acabei indo para o Santander no final de 97, início de 98, o qual fiquei 20 anos nessa última instituição. E saí de lá no início de 2018, quando eu iniciei numa consultoria. E fiquei lá quase 2 anos, e foi ali que eu virei Headhunter. E como que eu virei Headhunter? Entrei nessa consultoria para fazer um trabalho de desenho de um mapeamento de processos dentro de uma empresa grande e tudo. E na segunda fase do projeto que a gente estava apresentando para o CEO e os membros do conselho dessa empresa, eu apresentei um organograma e falei que a empresa precisava contratar um diretor operacional. O CEO da empresa achou interessante o que eu vendi para ele e tudo, olhou para o financeiro da empresa e falou: ô, fulano, vamos contratar a empresa tal para buscar um executivo para a gente. Aí eu olhei para o CEO da empresa, né, senti aquela oportunidade, o anjinho falou aqui no meu ouvido que era uma oportunidade, e falei para o CEO, falei, não, a gente busca esse profissional para você, nós fazemos esse trabalho. Ele olhou para mim e falou: mas vocês fazem hunt? Eu falei: lógico que fazemos. E naquele dia nasceu a divisão de capital humano dentro da empresa. E foi muito legal, que era a parte da consultoria mais rentável, né? Todo mundo sabe que a parte de hunting é um tema bem rentável, e só que a gente acabou fazendo hunting só para as empresas que nós prestávamos a consultoria, era um produto da prateleira, e eu acabei ficando nessa consultoria, não completei 2 anos, né? E da onde nasceu essa vontade minha, esse interesse de conversar com as pessoas, né? De escutar as histórias. Em um determinado momento na minha carreira, o Banco Santander fez um IPO e prometeu para os acionistas a abertura de 300 agências. Aí vamos fazer uma conta simples aqui, né? 300 agências, cada agência 8 funcionários no mínimo, para cada vaga, no mínimo 5 entrevistas. Então,
dá para entender o quanto de entrevista eu fiz nessa época. Lógico que eu não fiz tudo isso sozinho, tinha uma equipe grande para fazer isso, tinha os regionais comerciais, eu era responsável pela parte de atendimento das agências e toda a implantação das agências, garantir que a loja, né, a estrutura física estivesse funcionando, e ajudava, apoiava muito nessa parte que o RH e as consultorias de RH estavam comigo. Então, fiz entrevista no Brasil todo, e ali eu peguei gosto e peguei também o jeito de entrevistar e saber em 5 minutos se aquele profissional fazia sentido ou não para a oportunidade, e consegui ali bastante êxito e me apaixonei pelo tema. E não só gostei, como depois de alguns anos acabei exercitando isso na consultoria, que foi bem legal. E hoje eu sou parceiro de uma consultoria de contratação de pessoas, que acaba fazendo todos os níveis, todos os segmentos, e eu sou responsável lá pela célula de Executive Search, a célula que a gente busca alguns profissionais mais estruturados para determinadas funções. E aqui, entrando já um pouco na apresentação, eu gosto de falar de uma coisa que eu chamo de básico, né? Quem já teve equipe, tanto comercial como operacional, qualquer tipo de equipe, sabe que todo dia a gente tem que falar a mesma coisa para eles, né? Não porque a equipe seja fraca, não porque a equipe seja diferente, mas faz parte do negócio. Então, deve ser dito e exercitado sempre o que tem que ser feito todo dia. E não é diferente isso com a gente, né? A gente tem que ter nosso currículo atualizado, a gente tem que exercitar a nossa venda, né? A gente vai falar bastante de saber se vender. Então, não deixe isso para quando a água literalmente bater na bunda. Ou outra coisa bater na sua bunda, né? Um pé, por exemplo. Então, faça esse exercício, provoque situações. Ah, Alexandre, eu estou muito bem na empresa que eu estou, não estou pensando nisso. Pense nisso. Pense no exercício. Você não precisa sair da sua empresa, você não precisa aceitar propostas, mas você deve ouvi-las. Então, eu provoco aqui todo mundo a fazer bastante exercício nesse sentido. E aqui, agora a gente entra naquele momento mágico, né? É o momento da ligação do headhunter. A pergunta é, você está preparado? Você não está preparado para a conversa com o headhunter. Geralmente, os headhunters, a primeira ligação é uma assistente, é uma secretária, para escutar um pouco e fazer algum checklist com você. Eu não trabalho assim, eu faço da primeira até a última ligação, até o último contato com o candidato, porque eu gosto de já ir sentindo o tão quanto ele está interessado, o tão quanto ele está aderente à oportunidade. Então, aqui a pergunta que a gente vai falar e vai exercitar um pouco aqui é o tão quanto a gente está preparado para isso. Querendo ou não, você precisa estar preparado para isso, porque se você está no mercado, você provavelmente não quer ficar estagnado onde você está para o resto da vida. E mesmo se você quiser, você não vai ficar, né? Alguém vai te provocar, alguém vai te fazer mudar de situação. Caso você não esteja no melhor local e hora para falar, não fale com a pessoa que te ligar, né? É lógico que essa primeira ligação de assistente ou de uma secretária para coletar alguns dados, isso você pode estar em qualquer lugar, mas se você receber a ligação de um headhunter mesmo, esteja preparado no lugar que você possa dar atenção e falar o tempo que for necessário. E se você não tiver, não passa nada em adiar essa conversa, jogar ela para mais tarde, jogar para algum outro dia que você possa estar preparado. Porque geralmente o headhunter liga para quem está ocupado, está trabalhando, né, necessariamente, não necessariamente, mas geralmente liga para quem está trabalhando, e a gente entende que aquele momento talvez não tenha sido a melhor oportunidade. Alguns headhunters, a gente vai falar mais para frente, usam o LinkedIn, usam outra forma de contato porque não tem o telefone do candidato. A gente acaba localizando vocês por uma forma eletrônica, LinkedIn ou outra plataforma, e não necessariamente tem contato lá. A gente vai falar um pouco disso mais para frente. E se você está aqui nessa palestra, se você está assistindo esse vídeo, né, depois da data dessa palestra, já é uma resposta que você está esperando essa ligação. Então, a gente vai passar alguns pontos aqui que vai facilitar a sua vida numa ligação de um headhunter. Então, a primeira pergunta que eu faço é: quem é você? Você sabe exatamente quem é você?
profissionalmente, pessoalmente, você tem um objetivo na sua carreira, na sua vida, você tá pronto para responder essas perguntas? E a maioria das pessoas não estão, né? Você acaba estando numa zona de conforto. Os bons profissionais, né, geralmente estão numa zona de conforto, que a empresa mais depende deles do que eles da empresa, e eles acabam não fazendo esse tipo de exercício. Então, a pergunta é, você tem domínio da sua história? Você gosta dela? E se você não gosta, pelo menos saiba vendê-la, né? Se ela está confusa, faça um bom enredo, né? Exercite essa história, converse com pessoas, conte, né? O simples fato de você parar, exercitar e montar o seu currículo, e aqui ainda não estou falando nem de LinkedIn, você já está começando a dar, né, fazendo um briefing ali da sua história, você já está começando a fazer um desenho, e nesse desenho você já começa a visualizar qual que é o seu futuro. Então, primeira dica é tenha domínio da sua história. E muita gente não tem esse domínio. Na hora de contar, se confunde com data, se confunde com momentos, funções, às vezes quer se vender muito, às vezes não quer se vender muito e acaba enfiando o pé pelas mãos. Então, o exercício que eu venho falando desde a primeira frase lá dos slides, faz todo sentido você exercitar sempre. E saber se vender, né? Você não precisa ser necessariamente o comercial, ser um cara de marketing para saber se vender bem. Você tem o domínio da sua história, você sabe ponto e vírgula de cada frase do que você viveu. Então, você é um produto que você não pode ter dúvida da sua história. E numa conversa direta com o headhunter, a hora que você começa a gaguejar, começa a mudar seu tom de voz, a gente percebe que você está inventando história, né? E não necessariamente inventando uma história para o mal, querendo enganar alguém. Você está tentando dar sentido para aquilo que você está contando. Então, é muito, muito importante você ter domínio de ponta a ponta desse produto que é você. E, como eu disse já logo no começo, gostar de se vender. Se a resposta é não, pelo menos saiba, né? Torne essa história interessante, faça ela ter sentido, ligue os pontos, né? E, mais uma vez, eu vou falar disso em todos os slides. Quando você para montar o seu currículo, que é aquele currículo que você não pode montar num dia que alguém te pede ele, né? Se você parou para montar nesse dia, você já começou errado. O currículo ele tem que vir desde o primeiro dia da sua carreira, e você vai construindo ele. Lógico que cada momento de vida você vai dar um sentido para ele, você vai passar por diversas oportunidades, vai mudar de segmento na carreira, então você acaba tentando fazer o currículo dar um outro sentido. Mas se você está com ele desde o começo, você tem domínio, você consegue fazer essas mudanças. Alguém que trabalhou a vida inteira em supply chain e de repente se tornou um comercial, ele tem que fazer essa história fazer sentido, né? Ela não pode ter uma ruptura que não tem um elo ali, não tem alguma coisa de ligação. Então, é bem importante você não ter dúvida na venda. E a importância de se vender. O exercício da venda cada vez mais a torna natural, aquilo que eu falei. Chame amigos, chame conhecidos, provoque oportunidades, se candidate a oportunidades, a gente vai falar disso um pouco mais para frente. Então, é muito importante esse exercício. Não deixe na necessidade, você precisar se vender ou fazer exercício. Tem alguém que não está no mudo? Eu vou pedir só para colocar no mudo, está fazendo um barulhinho aqui. Obrigado. Então, esse exercício da venda é bem importante. E ela vai se tornando natural, você tem que gostar. Às vezes, quando eu participo de conversas, eu sou entrevistado também, né? No Headhunter também é entrevistado para outras oportunidades. Eu tenho uma carreira que tem algumas qualificações que me acabam dando oportunidade para algumas entrevistas. E quando a pessoa fala, não, vamos bater um papo rapidinho, eu falo, não, você tem que estar com tempo, porque para me escutar a minha história é bacana. Eu tenho tesão de contar a minha história, né? Então, assim, geralmente na entrevista, eu acho que eu falo 95% do tempo, o entrevistador tem ali uns 5% para fazer as perguntas. Quando ele faz aquela primeira pergunta, conta um pouco de você, esse um pouco meu demora 1 hora, eu já estou já programado para fazer isso. Então, esse é a grande magia do negócio, né?
e já falei aqui, testar seu perfil em algumas oportunidades, que não necessariamente você vai precisar, mas o testar oportunidades acaba te expondo também, isso é muito positivo, te faz aparecer em momentos, em lugares que você às vezes nem esperou estar, como eu estou aqui hoje, eu não esperava estar aqui hoje com vocês, isso me dá oportunidade, né? Isso traz oportunidade de eu coletar amanhã ou depois bons candidatos como vocês. Então, tudo isso a gente tem que chegar sempre como oportunidade. Vamos entrar aqui agora alguns pontos importantes, né? Não que os anteriores não sejam, mas para alguns pontos. Quando o Headhunter te liga e você tem que usar aquele momento, né, dessa primeira ligação para entender o perfil da oportunidade. Esse momento é para perguntar e mostrar interesse na ligação. Você não pode simplesmente desclassificar ou se mostrar, eu escuto muito a palavra blasé, né? Você está blasé para aquela oportunidade. Alguém se interessou por você, pense nisso, né? Independente da empresa, independente da oportunidade, independente do cargo, independente da nomenclatura, alguém se interessou por você. Use aquele momento para se expor e mostre interesse pela ligação. Faz sentido para quem ligou para você, né? Independente da situação. E aqui vai um tema bem importante. Nesse momento, valorize a missão. Você está conversando com o Headhunter, ele vai falar de cargo, vai falar de nomenclatura da posição, vai falar para quem se reporta, tudo. Foque na missão. Porque você focando na missão, você vai conseguir trazer o que você faz para dentro dessa missão e agregar, caso você seja o candidato mais indicado para ali. E é a hora de você vender. Ninguém está interessado em falar que você tinha um cargo de diretor, agora você vai virar gerente, vai virar superintendente, ou você era superintendente, vai virar diretor, sócio, né? E no mundo de consultoria, a nomenclatura é muito valorizada. E a primeira dica que eu dou para vocês, foque na missão. A gente sabe que um diretor em muita empresa tem um nível, e você vai para a Petrobras, gerente da Petrobras ganha mais que vice-presidente de algumas empresas. Então, esqueça esse tema de nomenclatura, né? Hoje em dia, o que menos valoriza um profissional é organograma, né? O organograma hoje ele é linear. Você tem um CEO numa empresa, que é um comandante, que é o cara que tem a missão da empresa, tem onde quer chegar, está ali na cabeça do CEO da empresa, geralmente o dono da empresa, mas a estrutura ali do estagiário ou vice-presidente, todo mundo está em prol de uma melhoria e de uma entrega de resultado. Então, tente ganhar o Headhunter profissional que está te ligando pela missão. Se a hora que você começa a valorizar a nomenclatura, mas a posição está para gerente, eu sou hoje aqui, eu sou head de não sei o quê. Amigo, LinkedIn, carteira de trabalho, aceita qualquer coisa, né? O importante é a missão e no final da conta, quanto você vai colocar no bolso no faz-me rir. Para mim, são as duas coisas que valem a pena. Nomenclatura é coisa que você vai contar na fila do cinema para o seu primo que tem inveja de você. É isso. Tá? Resumindo, é isso. E aqui eu vou pegar naquele ponto que eu falei logo no começo, que eu queria ter feito uma brincadeira com vocês, mas a estrutura aqui da apresentação não permitiu, que você recebe uma primeira ligação de um profissional, que é o Headhunter, faz uma ligação para você atende e depois provavelmente é marcada uma conversa. Hoje a pandemia nos traz essa conversa, geralmente 90% delas é feita online, né? E isso é muito legal, funciona bem. E você tem aquela segunda chance, né? Aquela segunda vez que você já passou numa primeira, alguém te qualificou para aquilo, agora vamos para a conversa para ver se você responde a todas as perguntas e a todas as exigências da empresa e do Headhunter. Então, você está indo para essa conversa, faça como eu fiz hoje aqui, como o Fabiano fez, né? A gente entrou 10 minutos antes, testou áudio, olhou a apresentação, testou fone. Eu estou com fone agora aqui sem fio, mas estou com outro aqui com fio, caso dê algum tipo de problema. O copinho da água está aqui do lado, a luz está perfeita, ar-condicionado ligado, tudo para dar certo. Aqui, hoje é meu palco. A entrevista é o palco de vocês.
É a hora que vocês têm para se vender. É aquele momento lá do Shark Tank, se eu não me engano, daquele programa que você tem lá 5 minutinhos para fazer a venda do seu produto e trazer investidor. Nada mais é do que isso. Então, teste antes tudo que você precisa, acessórios, local, infra toda, e ali você vai poder se preocupar com a única coisa que você precisa se preocupar, em contar a sua história. E essa história, ela precisa fazer sentido. Se você estiver preocupado com o fone de ouvido, com a apresentação, com o computador que está fervendo, o barulho do cachorro, tudo, você está na roça. Você já vai desfocar, você não vai conseguir dar atenção. O seu tom de voz vai aumentar, você vai ficar nervoso, você vai tentar ficar colocando no mudo toda hora para ninguém ficar escutando seu cachorro latir. Eu podia estar fazendo essa vídeo lá na confraternização da empresa, arrumar um lugar lá quietinho para mim, mas eu tinha dúvida se esse local está quietinho. Então, putz, alguém podia vir me perguntar, tá tudo bem, ele está correndo bem a apresentação, isso já ia me desfocar totalmente. Então, eu preferi pegar o carro, sair, andar 4, 5 quilômetros, estou aqui, depois eu vou voltar para a confraternização. Então, se prepare para isso, use esse tema, pense que é o seu palco. E aqui a gente agora vai entrar um pouco, já falamos da ligação, falamos de como se preparar para a entrevista, né, essa preocupação que a gente tem que ter com a infraestrutura e com todo o que o cerca, e agora a gente vai falar um pouco do nosso aspecto comportamental, como se portar, o que falar, o que não falar, como deve fluir, né, essa conversa. Tudo parece aqui muito complexo, mas aquilo que eu falo, o exercício torna isso muito prático. Você vai acabar fazendo isso sem perceber. Porte e como se comportar, nada acontece diferente de uma segunda conversa. A primeira conversa, como eu disse, foi telefone, segunda conversa via vídeo, ou às vezes mesmo pessoalmente, você tem que saber se comportar. O que tem, basicamente, o que precisa ter numa conversa? Energia. Você precisa estar de corpo presente naquele negócio. Você precisa estar com tesão de fazer a conversa. Mais uma vez, se você não está afim daquela posição, se você não está afim daquela conversa, ache um dia que você vai estar afim, que você pelo menos quer se expor, quer testar você. Não precisa sair dali com a carteira de trabalho carimbada ou o contrato de PJ assinado. Vá lá para se expor, vai lá para vender e fazer o seu melhor ali naquele momento. Então, energia, eu sempre falo, eu gostava de falar isso quando era presencial, mas no online também não passa nada. Imagina fazendo uma apresentação aqui com vocês assim, né? Sem interesse nenhum, sem tesão nenhum no negócio. Eu acho que a posição de quando você está sendo entrevistado ou quando você está fazendo uma palestra, ela tem que ser uma posição de ataque. Você está falando, você está passando a mensagem. Então, você não está ali para se defender. Então, use o seu melhor tom, né? Não fale muito alto, não fale muito baixo. Aquilo que eu falei, se você está num local diferente, você vai acabar falando alto, ou se você fala baixo por natureza, o barulho vai te atrapalhar. Mas lembrando, posição e energia, dê energia para aquilo. Ali, eu sou um cara meio marcha lenta, eu sou meio devagar, sou meio low profile. Coloque energia naquele dia, é a hora da sua venda, lembre disso. Sorriso. Simpatia gera simpatia. O entrevistador, o headhunter, não necessariamente vai ser o cara mais simpático do mundo, né? Eu até não me considero um cara simpático. Eu me considero nas primeiras conversas até um pouco mais seco, um pouco mais direto, né? Você tem aquela querer trazer mais rápido possível o que o candidato tem para te oferecer. Lógico que quando eu percebo que o candidato é bom, mas existe uma trava comportamental, eu tento destravar isso e trazer, mas nem todo mundo vai ter essa paciência. Nem todo profissional vai ter essa agilidade, dependendo da oportunidade, já queimou de largada. Ainda mais por uma posição de vocês aqui na parte de change management, né, de organização e liderança, eu acho que a simpatia, o sorriso de você saber lidar com vários públicos, vários tipos de pessoas, faz sentido. Então, mais do que nunca aqui, eu acho que faz todo sentido passar essa mensagem para vocês. Mas, atenção, essa entrevista, essa apresentação sua, aquele palco não é para você fazer um stand-up. Não é para você tirar gargalhadas, o público rir, sair dali, você é o amigão, o legal com todo mundo da situação. Não, você está vendendo o profissional Alexandre. Lembrando que aquela apresentação ela tem que perdurar até o seu último dia na empresa, caso que você entre ali. Porque se você vende um cara bacana, um cara
safo, um cara que conhece tudo, fala todos os termos em inglês, não sei o quê, toda aquela sopa de letrinhas que vocês falam bastante, no dia seguinte que é contratado, mostra não ter conhecimento nenhum do negócio, você não vai durar 2 semanas, né? E mesma coisa para simpatia e sorriso. Você mostrar que não é aquilo, a empresa te contratou porque você tem um fit ali cultural com a empresa e no dia seguinte isso não faz sentido, você não estará mais lá daqui 2 semanas. Interesse pela oportunidade. Pergunte, valorize, sintonize com a conversa, né? Não sente numa cadeira muito preocupado em rodar o seu script de venda. Então, vai ter momento para você escutar, né? Vão apresentar a empresa para você, vão falar da oportunidade, vão falar de perfil, vão falar de para quem se reporta, toda aquela venda que a empresa vai fazer, porque a empresa também está vendendo um produto para você. Você vai fazer perguntas, você vai valorizar aquilo, e a hora que você estiver sintonizado, você começa a contar a sua história. E sempre, né, contando sua história, e quando passar por diversos assuntos, alguns temas específicos, você vai fazer a pergunta também para a empresa. Nunca deixe de fazer pergunta, mostre interesse. Lógico, você só pode fazer pergunta se você estudou a empresa um dia antes, né? Fez a sua lição de casa. Você recebeu a primeira ligação, sabe que empresa que é, vai estudar. Se você não sabe que empresa que é, não precisa estudar. Vai para lá e simplesmente se preocupe em vender você. Mas muito cuidado com o script. O script é mecânico. Tente fazer o script automático na sua cabeça. O script mecânico vai te colocar numa condição que se o entrevistador ou quem estiver conversando com você fizer uma pergunta diferente do que você está preparado, vai te desconstruir inteiro. Então, deixa aquele negócio muito, muito natural. Aqui tem um termo engraçado que pode parecer um absurdo, né? Mas quando a gente fala de uma entrevista presencial, isso aqui 99,9% das vezes dá certo. Quando a entrevista é via vídeo, né, o fica em casa ou a pessoa está em isolamento, lá às vezes está em isolamento tanto tempo que perdeu o amor próprio, né, com a figura, com a própria figura, as pessoas não prestam atenção nisso, né? Eu estava com uma camiseta ali agora há pouco da camiseta do evento lá da empresa. Poderia estar fazendo aqui, vendendo a empresa, tudo, mas eu acho que a imagem que eu quero passar aqui é uma imagem mais sóbria, uma imagem mais tranquila, tudo. E é isso que vocês devem passar. Então, eu já assisti de um tudo. A pessoa está em casa, acha que pode fazer entrevista de pijama. De pijama eu nunca peguei, mas eu já tive dúvida se a roupa da pessoa era pijama ou não, né? Então, eu parti do princípio que não era apenas um desleixo ali de um moletom bem surrado que a pessoa estava, né? Aquela camiseta branca com a gola esgarçada, né? Uma manga meio comida, meio rasgada e comida pela traça, aquele climão dentro de uma sala fechada, escura pra caramba, ou uns armários todos abertos com roupa pendurada, ou caixas não fechadas. Assim, ou a pessoa estava de mudança, ou ela mora sei lá onde, ou simplesmente ela não deu atenção para o que ia acontecer. Então, pessoal, coloque uma roupa. Hoje em dia todo mundo anda muito confortável, acabou aquele negócio de gravata, né? Não precisa estar de blazer numa conversa, tudo, mas para os homens, coloque uma polo, coloque uma camiseta bacana, as mulheres, coloque uma camisa, coloque uma blusinha se tiver frio legal. Aquele momento, o que está aqui para baixo até não importa muito, né? Pode estar de bermuda ou até com o shorts do pijama, mas pelo amor de Deus, né? Em cima vem da sua imagem, aquela oportunidade, tá bom? Nível de exigência aqui do empregador. Esse ponto, eu coloquei aqui em aspecto comportamental, mas porque depois de a primeira conversa, a segunda conversa, a terceira, dependendo de como você evolui nas fases de entrevista, vai chegar algum momento ou que deu tudo certo para você virou um colaborador daquela empresa, ou não deu certo, a empresa vai te agradecer a atenção e vai partir para um outro candidato. Não fique triste, né? Não dê chicotada nas suas costas. Você fez ali, quem é você? O nível de exigência da empresa estava numa barra muito alta perante o que você pode entregar, ou às vezes mesmo a pessoa que te entrevistou, ou as pessoas que te entrevistaram não conseguiram entender sua história, não conseguiram compreender,
você podia também não estar no seu melhor dia de venda. Então, tudo isso é uma soma de coisas que você não pode internalizar. Terminou um processo, você não passou, faz uma revisão básica, não tente achar onde foi o defeito. Se você tiver oportunidade, tanto dos entrevistadores da empresa como do Headhunter, você pedir feedback, a dica que eu dou é peça, seja chato nesse ponto. Né? Você já perdeu ali a posição mesmo que você escute ou o Headhunter ou a pessoa do outro lado te enrole e não te dê esse feedback, você pelo menos pediu e fez o seu papel. Muitos deles vão dar, né? Principalmente os Headhunters. Eles podem até dar da forma que o mestre dos magos lá da Caverna do Dragão falava, né, de uma forma que ele não quer muito te expor, ele não quer muito ser tão direto ou expor coisas pontuais que a empresa falou, ele acaba falando de uma forma mais polida, você acaba não entendendo tanto, mas para bom entendedor, pingo é letra, né? Você vai acabar no final dessa conversa entendendo onde exatamente você podia melhorar ali, né? A ideia não é nem onde errou, é onde você podia melhorar. E lembrando, né, para uma posição dessa, 10, 15, 20 candidatos às vezes foram entrevistados, né? Então, às vezes é muita prepotência nossa achar que, putz, essa vaga era minha, não sei porquê, aquela monte de conversa, né? Se você é um cara bom, outras oportunidades vão aparecer. E lembrando que muitos de vocês que estão aqui assistindo esse vídeo ou assistindo a palestra aqui online vão começar a fazer esse exercício agora e várias situações dessas vão aparecer no primeiro momento, né? E aqui vamos entrar um pouco já numa parte que a gente chama de tecnologia, né? E hoje o mundo é pura tecnologia. Eu estou aqui numa startup, né? A Vivalisto é uma startup do mercado imobiliário que ajuda o corretor e a imobiliária, né? A gente facilita a vida deles, né? Cuidando de toda a parte burocrática de uma forma automatizada. Então, o corretor, ele vende o imóvel, o comprador e vendedor apertam a mão, o corretor vai vender outro imóvel e a gente cuida de toda a papelada de forma tecnológica aqui, né? Então, a tecnologia veio para ajudar e não vai sair daqui tão cedo. Então, e também para busca de oportunidades, o nosso network, ela vem facilitando bastante. E qual que é a ferramenta básica aqui para a gente trabalhar? Eu não vou dar dicas aqui de outras, falar de outras oportunidades, porque 99% das oportunidades são, não vou falar que elas são geradas pelo LinkedIn, mas o contratante, o headhunter, em algum momento ele vai olhar o seu LinkedIn para fazer sentido se aquele currículo que chegou na mão dele, se aquela indicação que chegou no WhatsApp dele faz sentido com o que ele está buscando, ele vai buscar ali no seu LinkedIn. Então, a gente vai falar bastante agora aqui da ferramenta e como essa tecnologia pode nos ajudar. LinkedIn é uma ferramenta simples e grátis. É tão simples quanto o Instagram, o Facebook, todas essas ferramentas aí que você vê, ou os mais antigos, Orkut, né? Vou entregar a idade aqui. Todas essas ferramentas que te contam um pouco da sua história, só que aqui conta um pouco mais da sua vida profissional, né? Eu diria que só da sua vida profissional. Pelo amor de Deus, a gente vai falar um pouco disso mais para frente. Fácil uso e entendimento, que não precisa fazer curso. A gente vê bastante, mesmo no LinkedIn, vê no Instagram, pessoas dando curso, querendo mostrar para você como colocar as palavras-chave, tal, tudo isso. Eu acho que tudo isso é uma grande bobeira. Eu acho que se você usar de forma correta e básica, você vai colher grandes frutos dentro dessa ferramenta, tá? A primeira iniciativa que você tem que ter é querer usar. A ferramenta está lá, é grátis. É lógico que tem alguns pacotes pagos, se você quer algum outro tipo, mas não precisa pagar essa ferramenta. A não ser um profissional do ramo, eu uso ferramentas do LinkedIn, existe uma ferramenta exclusiva para recrutamento, que é o Recruiter, ela é dentro da plataforma LinkedIn, e ela é paga, é até bem cara, mas não há necessidade de vocês utilizarem ela. Ter uma boa foto visível e não use muito, tá? Eu vou até falar um pouco disso lá para frente. Tem muita gente que bota aquela foto de Instagram, subiu a Concagua e tirei a foto lá em cima, aí aparece o cidadão desse tamaninho na foto, não dá nem para saber se é homem ou mulher,
né? Se tem cabelo comprido, cabelo curto, tá lá uma fotinho, a montanha e um ponto amarelo lá em cima, é o cidadão. Então, coloca uma foto que passe um pouco da sua imagem, né? Que te venda, que pelo menos faça com que o contratante identifique quem é você. E uma foto atualizada também, né? Não for aquela foto que você pesava 52 quilos e hoje você pesa 96, né? Ou o contrário, né? Ou você está muito mais velho, já está de cabelo branco, ou as mulheres pintaram o cabelo, tinha uma foto morena, hoje já está loira, e assim por diante, né? Coloque uma foto atual, e essa foto tem que se exercitar, não precisa estar mudando todo ano, mas ela precisa ser uma foto atualizada que mostre um pouco de quem é você, né? Se você é um cara que sorri, um cara mais sério, um cara que quer passar uma imagem XPTO, então use uma boa foto e de preferência visível. Estar atualizado, né? Esteja atento, às vezes você fez um curso, você mudou de área, a sua equipe cresceu, sua equipe diminuiu, a sua empresa comprou uma outra empresa, a sua empresa fez IPO, qualquer coisa que aconteceu, deixar o seu currículo atualizado, e a gente vai falar um pouco mais para frente das etapas que você deve preencher nessa ferramenta, tá? E, como eu falei no começo, não precisa ter outra ferramenta. O LinkedIn é uma ferramenta única, é universal, e todo mundo usa, não só no Brasil, outros países também usam bem essa ferramenta. Então, você pode ficar tranquilo que você está com um excelente instrumento aí de venda da sua imagem, às vezes até empresarialmente falando, ou mesmo de você, candidato, né, de você profissional. E aqui eu vou passar alguns pontos muito importantes que a gente deve estar sempre atento no LinkedIn. O primeiro de todos é ele estar coerente com o seu currículo, porque ainda as pessoas pedem currículo. Eu acho isso bem ultrapassado, mas o currículo, você olha o LinkedIn da pessoa, está lá, Alexandre Bastos, de 2015 a 2017, Banco Santander. Putz, cara, o que você fez nesse período? Geralmente no currículo isso está mais atualizado, isso vai estar lá discriminado, a área, a quantidade de funcionários que você tinha, a quem você reportava, o que você entregava, tudo. Então, se você tem um currículo bom, tenha um LinkedIn bom e vice-versa. E como é que eu começo isso? Eu começo do currículo. Então, primeiro desenhe seu currículo, escreva seu currículo, coloque todas as informações. É lógico que o currículo não pode ser uma Barça, né? Ele não pode ter várias folhas, ele tem que ser um resumo. Você tem que deixar a outra pessoa que vai ler esse papel, né, esse material, deixar curioso de conhecer quem é o Alexandre. Né? Então, ali tem que ter um básico bem estruturado, com alguns detalhes importantes, mas não precisa ser um livro de 100 páginas, tá? Então, comece pelo currículo e depois faça um bom LinkedIn. A gente vai passar aqui alguns pontos importantes. Um ponto bem importante que todo mundo esquece é o contato. No currículo sempre tem telefone, às vezes as pessoas colocam até endereço, que eu também acho bem engraçado, né? Além do estado, cidade, a pessoa coloca até o endereço lá, número da casa, né? Tudo mais. Não precisa isso. E então, para você facilitar a vida da pessoa que quer te localizar, não ficar só te mandando mensagem pelo LinkedIn, e às vezes a pessoa nem tem crédito suficiente no LinkedIn para te mandar mensagem, que o LinkedIn tem essa trava, né? Você não consegue sair mandando mensagem para todo mundo que não está nos seus contatos. Então, facilite a vida de quem vai te abordar e coloque seu telefone, né? Facilite a vida. Coloque o telefone lá, não vai custar nada, ninguém vai entrar no LinkedIn para depois te clonar seu WhatsApp, tá? Fica tranquilo. E se você usar as regras de segurança lá do WhatsApp, você nunca será clonado. Então, bote o telefone e um e-mail atual, né? Não precisa ser o e-mail, lógico, da empresa que você trabalha, mas deixe lá o telefone e um e-mail simples para te localizarem. Quem que eu devo ter no meu LinkedIn? Né? Aqui é uma pergunta bem interessante, aceitar e ter no LinkedIn. O LinkedIn não é Instagram, e muito menos Tinder. Né? Então, essas duas outras ferramentas que eu acabei de falar são fantásticas. Né? O Instagram, eu tenho um perfil lá meu de corrida, que eu posto bastante coisa, gosto, não trago isso pro
pro LinkedIn. Não fico postando lá minhas provas ou meus treinos de final de semana, principalmente. O LinkedIn é para falar de um tema profissional, é para vender o Alexandre profissional. Então, quem que você deve ter no LinkedIn? Os seus contatos de interesse, né? Não é porque você trabalha numa empresa de 50 mil funcionários que você vai ter 30 mil seguidores, 30 mil contatos. Eu não gosto de falar seguidor no LinkedIn, 30 mil contatos. Você tem que ter aquelas pessoas que funciona seu network. Ah, Alexandre, eu só tenho que ter network do meu nível para cima? Não. Você tem que ter também, você tem que ter pessoas que foram seus funcionários, né? Eu vou dar um belo exemplo aqui para vocês. Hoje eu estou numa empresa, a Viva Listo, o CEO dela se chama Eduardo Menegatti, ele foi meu funcionário no Santander. Entendeu? Né? E como é que a gente se conectou? Voltamos a falar no LinkedIn. E eu nem falei para ele que eu estava buscando alguma coisa e ele nem falou para mim que estava procurando alguma coisa. A gente começou a conversar por uma outra coisa e deu sinergia e acabou acontecendo. Então, o LinkedIn serve para isso. Né? Você não precisa sair aceitando o mundo inteiro e também pensar muito bem quem você vai negar. Lógico que às vezes alguém próximo a você e você fica com aquele receio. Ah, eu sou um diretor da empresa, eu vou aceitar esse analista. Se faz sentido, aceita. Né? Às vezes a pessoa está ali querendo seguir você, querendo estar no seu perfil, porque acha o seu perfil interessante e você é um gestor de exemplo para ele, ou algo parecido, ou faz sentido o que você posta. Então tem que sempre estar pensando nisso, mas quantidade no LinkedIn não quer dizer nada. Lógico que tem gente que trabalha com essas ferramentas, tem gente que vende produtos nessas ferramentas, ou se vende. Então essas pessoas, quanto mais seguidores, melhor. Que não é o caso, acho que, de 100% das pessoas que estão aqui nessa palestra ou assistiram esse vídeo. E você também não deve ter um LinkedIn só para colocar o seu currículo lá, né, sua história, e deixar ele de lado e não participar desse mundo virtual. Curtir, comentar, publicar faz parte do jogo, faz parte desse game. Né? Se você está com medo disso, como diz o outro, não desce para o play. Ele é um local que você vai expor, você pode vender a sua imagem, você pode vender sua empresa, você pode vender seu momento de carreira, seu momento acadêmico também, e tudo ali você vai estar publicando. E o fato de você estar interagindo com assuntos que te interessam, com quem você segue, empresas ou mesmo pessoas, vai te conectar também ao mundo e vai trazer mais sintonia. Eu fiz um post recentemente até da célula de Executive Search da Acelera RH, do qual eu falei logo no início. Eu fiz um post e eu tenho lá 1.000 e poucos contatos no LinkedIn. Só de visualização deu 15 mil, né? Eu consegui atingir 15 mil pessoas. Por quê? Parte dos meus curtiram, parte dos meus comentaram, e isso vai multiplicando exponencialmente. Né? Se alguém que comentou o meu post tinha 5 mil contatos, os 5 mil contatos deles vão ver esse comentário que ele fez, e assim vai. Isso vai ganhando proporção. Então, se você está buscando oportunidade, é lógico que não vai ficar xeretando, ou vai ficar mandando frase em textos ou em publicações que não tem nada a ver. Interage de uma forma positiva que faça sentido para o todo, tá? Então, a ideia aqui é sempre deixar o LinkedIn vivo. E aí a pergunta-chave, o que é? Um belo LinkedIn, o que ele deve ter? E aqui a gente vai correr alguns pontos bem importantes. Um resumo claro e coerente. A gente vai olhar daqui a pouco aqui alguns perfis que eu selecionei, e esse ponto aqui é bem interessante, né? O LinkedIn, ele começa lá com a foto, o seu cargo, a sua posição, né? A nomenclatura que você quer dar, todo mundo vende aquilo de uma forma bem bonita, né? E depois, logo em seguida, vem um resumo. Faça esse resumo como você estivesse fazendo o seu testamento, sabe? Faça de uma forma com bastante atenção, com bastante carinho, que é nesse resumo que eu, Red Hunter, eu perco 70% do meu tempo. Lógico que, se esse resumo está mal feito, eu vou para a parte de baixo,
que são as etapas da sua carreira. Mas o resumo, ele tem que ser claro e coerente, ele tem que fazer sentido. É essa hora, essa oportunidade que você vai garfar, vai grampear o recrutador para continuar olhando o seu LinkedIn, tá? Às vezes você tem um momento acadêmico muito bacana, você passou por empresas fantásticas, você entregou pra caramba, mas aquilo ali não faz sentido, você não conseguiu se vender, as empresas ou as áreas que você passou embaixo, você não deu peso, não falou nada delas, e simplesmente eu vou para o próximo, né? Como é que funciona um trabalho de headhunter? A gente entra numa ferramenta, coloca a característica, coloca o nome da oportunidade, vaga, né? Hoje uma vaga tem 50 gêneros quase, né, de posições. Você pode falar gerente de informática. Putz, eu tenho que colocar uns 50 nomes lá para trazer todo mundo. Então eu boto todo tipo de nomenclatura. Aí depois eu vou nas universidades, por exemplo, que eu quero buscar. Geralmente as empresas pedem universidade de primeiro nível, tudo, Algumas abrem exceções para algumas outras mais específicas. Vou lá e coloquei. Cidade da posição. Às vezes é São Paulo, às vezes é Minas, às vezes é Brasil todo. Agora com o híbrido e o fica em casa, né, o home office, isso facilita bastante, né, ainda mais na posição de vocês. Coloquei algumas características, eu vou para as palavras-chave. As palavras-chave que devem conter no seu resumo e lá embaixo nas suas atividades. Eu vou falar um pouco mais para frente disso. Às vezes a pessoa coloca lá assim, então falei do resumo, aí vamos lá para a atividade, as áreas que você passou. Eu tenho lá que eu fiquei de 2018 a no meio de 2019, eu fiquei na Resulta Consultoria, que é uma empresa que eu trabalhei logo que eu saí do banco. Coloquei lá isso. Quem que é a Resulta? Eu aposto que 98% das pessoas que estão assistindo essa palestra não sabem o que é a Resulta. Então, escreva para o recrutador, não precisa clicar lá no quadradinho da empresa, ir no perfil da empresa, ler a empresa, entender o que ela faz, coloca lá consultoria financeira, tal. Então, bota um resuminho da empresa primeiro. Depois você começa a contar a sua história. Até para fazer sentido, né? Porque você começa a contar a sua história e o cara não sabe que empresa que é essa, ele não consegue ligar a Lé com Cré. Aí vem sua missão. O que você faz? O que você tem que entregar naquela empresa? Você está ali por quê? Então, tem que ter a missão. Eu vou te mostrar para vocês daqui a pouco no próprio perfil onde isso tem que estar. Você falou da sua missão, a gente entra num tema bacana, que é um tema que vai mostrar o seu tamanho, vai mostrar com quem você se relaciona. Você não precisa ter 200 funcionários, mas ali vai mostrar como é que você se relaciona, qual que é a sua estrutura. Né? Eu me reporto ao diretor da empresa. Legal. Se você fez uma missão legal, isso é ponto final. Você tem um cara que toca uma área sozinho. Né? Tem assistente, não tem equipe, não tem, mas só a sua estrutura. Tem gente que não conta com vergonha de contar que trabalha sozinho, não tem equipe, ou já teve no passado, hoje não tem. Isso não é desmérito nenhum. Se alguém está te procurando, está procurando porque você se chegou nessa parte, está lendo da estrutura, é que você já faz sentido para ele. E, por fim, suas entregas. Né? Você ali já faz um resumo do que você entregou, de suas conquistas, porque às vezes a pessoa conta história e não finalizou nenhuma, né? Principalmente quem tem carreira muito curta em algumas posições, é importante contar a entrega, porque às vezes a entrega faz sentido. Eu trabalhei numa área do banco que ela teve 3 anos de vida. Eu entrei no mês X, depois de 3 anos, naquele mesmo mês eu saí. Ela tinha começo, meio e fim. Então, por que saiu? Porque a área acabou. Né? Tinha uma entrega para fazer, ela foi entregue bem feita. Por sinal, o IPO que eu falei agora há pouco para vocês. O currículo ele tem que estar em alguma língua. Pode estar, vocês escolhem a língua que quiser, mas ela não pode estar em 2. Pode estar em 3. Né? Já peguei currículo com mais de uma língua. Começa lá com inglês, aí vai para o português, depois volta para o inglês novamente e vice-versa. Usa a mesma língua para esse perfil. E aqui, mais uma vez, pouco importa qual língua você vai colocar. Se o Hunter está interessado em você, pode estar escrito em chinês lá, que ele vai
ele vai dar uma forma de conversar com você. E aqui eu volto a falar das palavras-chave. Aqui sim é o tema para você abusar delas, tanto no resumo quanto nas suas qualificações e passagens por áreas. É muito importante você usar e abusar dessas palavras. E quais são essas palavras? Eu vou trazer para o meu mundo. Então, Headhunter tem que aparecer 200 vezes no LinkedIn. Hunter, busca de oportunidades, recrutamento, seleção, pessoas, tudo que tem a ver com a sua missão, né? O pessoal de Change Manager aí tem que estar lá escrito em inglês, português, de todas as formas, né? O que diz respeito àquela palavra, o que significa isso, porque às vezes o recrutador não tem domínio total daquela posição, ele pegou o briefing, ele estudou o briefing da posição, ele não está fazendo aquele papel ali de sair ligando para qualquer um, ele deu uma estudada, mas ele não tem o domínio que vocês têm daquela posição. Então, explique cada situação dessa. Então, a palavra-chave, além de ela estar ali, ela tem que ter um textinho na frente que faça sentido para ela quando for uma palavra muito, muito técnica, né? Muito voltada ao mundo do profissional que está preenchendo o LinkedIn. E aqui não tem uma regra de quantidade, use e abuse. Se você conseguir escrever seu currículo inteiro com palavras-chave, escreva, né? Mas é lógico, ela sempre tem que fazer sentido. Voltando aqui no tema da foto, valorize essa foto, né? A foto do meu LinkedIn aqui, eu já queria deixar um agradecimento, foi minha esposa que tirou, né? Então eu tinha uma foto lá também que estava meio caidinha ultimamente, estavam reclamando, não fazia mais sentido, eu tive que trocar recentemente, a foto ficou bem legal. E a foto, gente, você não trabalha no Circo de Solé, né? Não bota a foto lá, você fazendo malabares, ou você com aquelas poses assim de mago da comunicação, não sei o quê, bota uma foto que alguém vai olhar e vai falar assim, putz, esse é o Alexandre, esse é o Fabiano, né? Esse é a Débora. Então, tirar a foto e ficar mentalizada na cabeça do Hunter, na cabeça do recrutador ou mesmo da empresa, quem é você, porque como eu disse, é a venda, né? Tem muita gente que gosta de se vender de uma outra forma. Ali está livre para qualquer coisa. Mas eu, como recrutador, a dica que eu dou para vocês é uma foto visível e que mostre bem quem é você. Ah, não, eu sou um atleta, eu corro, eu vou botar uma foto correndo. Não é ali. Bota isso no Instagram, bota isso em outra plataforma, deixe de lado. E, bem básico aqui, ele ter coerência com o CV, porque um dia vão procurar você no LinkedIn, vão olhar, vão fuçar, vai aparecer lá para você no LinkedIn, um recrutador olhou seu LinkedIn, isso geralmente aparece, não aparece a pessoa que mexeu, mas vai aparecer como um recrutador, o LinkedIn mostra isso, ou às vezes nem aparece também, e ele vai olhar aquele LinkedIn, vai fazer sentido, vai ligar para você, a primeira coisa que ele vai fazer, o que ele vai pedir? O seu currículo. Então, o seu currículo tem que estar fazendo o cara crachá ali com o LinkedIn. Então, esses dois precisam estar andando em paralelo. No final do LinkedIn, ele tem lá duas coisas bem interessantes. Uma é para você colocar as suas certificações. Hoje em dia, o LinkedIn ele permite você colocar, inclusive, o link dessa certificação, porque muita gente colocava ali certificação, até que ele nem sabia que existia, ele colocava, como se tivesse feito. Muitas empresas vão pedir certificado depois disso, tal, mas a gente sabe muito bem que a maioria não pede, né? E hoje, você colocando o link lá da sua certificação, o recrutador ou a própria empresa vai clicar naquele link e vai levar ele para a plataforma onde está aquela sua certificação, com o seu nome, tudo bonitinho ali, vai validar, vai te valorizar mais ainda mais. Eu sei que o pessoal que está aqui assistindo a palestra, principalmente os consultores aí, tem bastante certificações e dependem disso, né, para as suas atualizações e conquista aí de novas oportunidades. Certificações é bem importante e não custa nada colocar lá. E aqui uma observação final quando construir seu LinkedIn, pense como um hunter, né? Sempre está construindo ali e com a cabeça de quem está buscando algum candidato, como se você estivesse buscando um candidato para a sua empresa. Então, leia o seu currículo, leia o seu LinkedIn, vê se essa história está fazendo sentido. E uma coisa que eu ia falar ali, que eu esqueci de falar, depois das certificações, vem aquela tal das recomendações,
Alguém já leu recomendação de pessoas, alguém falando mal? Né? Vou dar um exemplo, Fabiano, aqui. Eu vou lá recomendar. Gostei muito das conversas que eu tive com o Fabiano, pessoa preocupada em entregar, não sei o quê, mas Fabiano tem muito rígido nas coisas, não sei o quê, e começa a falar mal do Fabiano. Não, nunca ninguém vai escrever isso. Então, alguém te pedir para você for lá colocar alguma qualificação da pessoa ou mesmo recomendar, faça o papel, coloque, escreva, mas o recrutador pouco vai olhar isso, né? Você nunca vai pedir também para alguém colocar uma recomendação para você, alguém que não gosta de você. Senão vai ligar para o seu inimigo, falar, pô, coloca o cara que te demitiu, bota a recomendação lá para mim, né? Então, putz, não vale a pena. Se alguém te pedir, faça, mas não é uma coisa que a gente acaba olhando. E, voltando no assunto, pense e faça o seu LinkedIn pensando como um hunter. E aí, aqui eu queria convidar vocês para um exercício, vamos ver se funciona aqui, que é vamos analisar aqui alguns perfis, né? E assim, de forma bem rápida, eu não quero me prender aqui às pessoas e aos perfis, não é para depois de entrar e ficar fuçando no perfil da pessoa. Eu até trouxe perfil, todos eles aqui têm uma boa qualificação, mas tem alguns pontos importantes que eu queria valorizar aqui com vocês. O primeiro perfil é o meu, né? Não podia ser diferente, até para ver se o exercício aqui vai funcionar. Ok? Fabiano, está aparecendo aí, né? Maravilha. Então tá aqui o perfil, fotinho, né? Interessante, dá para ver quem é, não tem dúvida, não precisa forçar a vista aqui para ver quem é, nada. Tem o tema do que faz, o meu tema é confuso mesmo, então é isso aí, né? Quem quiser entender melhor, depois eu posso explicar. Ele não é tão simples, principalmente quando você vem aqui para baixo. Aí vamos lá. Lógico que para mim aparecem algumas coisas interessantes aqui, né? Algumas coisas mais particulares, porque eu estou vendo o meu próprio perfil. E aí vem o sobre aqui. Olha só o meu sobre. Tá? Conto experiência, conto resultados e conquistas, e aqui embaixo eu faço um bloco só de palavras-chave, que tem a ver com tudo isso aqui. Lógico que todas as palavras aqui, a maioria delas já foram faladas aqui, mais de uma vez até. Mas eu faço um bloco aqui de palavras-chave. Essas palavras-chave, elas podiam estar até aqui. Só que ia ficar muito gigante, né? Ia fazer menos sentido do que já está fazendo aqui. Então eu trago aqui para baixo. Fiz um bloco só de palavras-chave, tá? E o meu sobre aqui, alguém pode estar olhando e falar, nossa, mas você escreveu bastante coisa. Eu acho até mais ou menos, tá? Porque minha história, comecei a trabalhar cedo e tenho 31 anos de carreira. Né? Aqui não tem 31 anos de história. Eu fiz um resumão do resumão aqui. Aqui mostra um pouco das minhas atividades, né? Mostra a quantidade chama seguidor aqui, mas eu odeio essa palavra para essa ferramenta, né? Lógico. Então mostra um pouco das minhas atividades. Se eu clicar aqui, vai mostrar, né, o que eu publiquei, né, a palestra aqui, outras coisas, e assim vai. E aqui traz um pouco das experiências, né? Hoje Viva Listo, né, como diretor de operações, a parceria que eu tenho na Acelera RH, que é a parte de Headhunter, a consultoria Resulta, a qual eu trabalhei, cheguei a ser sócio lá e hoje tenho uma parceria com eles, que eu levo alguns clientes para eles em algumas atividades, e a minha história de banco, né? Lógico que quando eu clico aqui, ela tem que ter um fim, né? Eu não vou colocar aqui desde que eu entrei como contínuo no Banco Nacional, não tem esse interesse. Mas, por exemplo, eu fiz questão de deixar aqui um gerente geral, que em algum momento eu fui gerente geral do departamento, que eu entrei em 97 e em 2005 eu estava como superintendente. Isso valoriza, né, que eu comecei a ter um cargo executivo dentro da empresa. E fui passando. O que eu fiz aqui de diferente, no meu caso? Eu coloquei apenas estrutura e reporte em cada função dessa.
e expliquei mais ou menos o que fazia. Por quê? Porque as conquistas e experiências estão aqui em cima. Essa foi a minha forma de colocar. Então, não existe um padrão aqui. Eu prefiro tudo aqui embaixo. Então, lá em cima eu conto um resumão, né, contando um pouco do Alexandre, fazendo aquela venda, e aqui uma parte mais didática, mostrando a empresa, o que a empresa faz, qual que é a sua missão e suas entregas e tudo mais, tá? Então, aí vem toda a história, né, toda a carreira. Aqui vem a formação acadêmica e alguns cursos, né, que foram feitos. Aqui tem competência que alguma pessoa chegou lá no meu perfil e acabou colocando. Isso é legal, mas para você saber como as pessoas te veem. Isso aqui, o recrutador pouco olha isso, não faz sentido. Tá? Vai ficar mais na venda. Aqui algumas pessoas que colocaram recomendações, muitas delas fui eu que provoquei no passado, tá? Então, deixando bem claro. Algumas conquistas aqui, né, eu acabei colocando também, esse é um ponto interessante que eu não citei lá na apresentação, você acaba deixando aqui algumas conquistas em temas você pode separar por temas, né, aqui está como projeto, organização e publicações. Aqui tem uma engraçada para isso, né, fala um pouco aqui de uma experiência que eu tive numa gravação de TV, de corrida e tecnologia, e aqui meus interesses, tá? Então esse aqui é um perfil, o meu perfil. Aí vamos para um outro aqui qualquer, e mais uma vez, gente, aqui sorteei, se a pessoa estiver assistindo a palestra, ótimo, é uma boa oportunidade dela se vender e é perfil público, qualquer um pode ver. Tá? Vou até passar o nome aqui direto, é uma pessoa de supply chain, tá? Ela tem as atividades, é uma pessoa que está ativa, né, no LinkedIn, percebe-se que ela tem bastante seguidores, então é uma pessoa bem ativa, né, ela tem o triplo de quantidade que eu tenho. E aí vamos no sobre dela. Olha só. Aqui ele fez uma venda assim até mais básica do que a minha. Ele foi bem aquela coisa que você conta para o seu amigo na fila do cinema que você faz, né, tal. Aqui é bem rápido, assim. Essa conversa geralmente você tem na primeira ligação do Headhunter, você conta um pouco disso aqui, assim, que é um resumão. E aqui ele começa a dar mais calor nas entregas e nas áreas que ele passou. Só que mais uma vez aqui, né, ó. Que empresa que faz isso aqui, ó? Vamos lá. Principais projetos de entrega. Cliente, varejo de grande porte, segmento, fashion, moda, reestruturação, habilitação, business case, tá? Tô lendo aqui como o Headhunter lê, tá. Pergunto, o que essa empresa faz? Eu não sei. Né? A maioria do Hunter que vai olhar isso não sabe. Aí vamos lá para baixo. Aí ele teve uma passagem meteórica aqui numa oportunidade e não deu, e até foi como autônomo. Aqui talvez uma consultoria que ele fez por fora, alguma coisa, ele não deu muita ênfase aqui, ok, porque não faz sentido dar também, se foi um negócio bem, bem rápido. E aí, outra coisa, Portobello eu sei o que faz. Né? O cara que cuida de logística da Portobello é um cara diferente. E aí ele começa a falar, principais atribuições, principais projetos, e está tudo aqui entregue. Esse cara começa a fazer sentido. Né? Faz sentido aqui na primeira, apesar de não ter falado da empresa dele, mas começa a fazer sentido. Portobello não precisa de apresentação, mas nem todo mundo conhece a Portobello. E aí, Ricardo Eletro, todo mundo também conhece, mas é bom contar, e aqui ele já está vendo que a partir do momento que o LinkedIn foi participando mais da vida dele, né, que foi mais na atualidade, ele foi dando mais peso para as oportunidades aqui, né. Tudo bem que aqui ele ficou quase 4 anos, aqui ele ficou 1 ano e pouco, mas deu bastante ênfase no tema. Ricardo Eletro 1 ano e pouco. Nesse que ficou aqui quase 4 anos, deu pouca ênfase, né. Quase 4 anos ele teria até mais história para contar do que lá de cima. Tá bom?
Então aqui olhamos, tem lá a formação dele acadêmica, tudo mais, licenças, tá vendo aqui, ó, se eu clicar, já vai direto para a certificação dele. Ele botou bastante aqui, ó. O pessoal de supply chain tem muita certificação. Isso é bem legal. Já peguei aqui gente com mais de 15 certificações. Certificações pesadas. Teve um candidato que tinha certificação só na China, ele tinha 3 de supply chain. Muito, muito interessante, assim. Muito legal. Vamos lá. Vamos seguir aqui o barco. Tá acabando, tá, gente? Mas acho que vale a pena essa conversa aqui. Olha lá, aqui é o tipo da foto que para mim já não combina mais. Eu não consigo tangibilizar com o cara. Puta, é uma puta foto, legal pra caramba, a viagem dele deve ter sido maravilhosa, mas não é o tema aqui. Supply chain. O texto dele aqui já está mais tímido, tá? Eu acho que ele poderia ter vendido melhor aqui. E se você fala isso para o candidato no dia seguinte, isso aqui está cheio de coisa, né? Ele tem história, tá dentro dele. Ele tem uma história bacana, só que hora alguém falou que ele tinha que escrever pouco, hora apareceu um Alexandre e falou para ele escrever bastante, e a pessoa fica confusa. Ele tem seguidores, mas está sem movimentação nos últimos 90 dias, ó, né? Tá sem nada aqui. E aí ele vem para uma empresa e também não consigo entender assim de bate-pronto o que é. Mostra que ele é responsável pelo supply, mas eu não sei o que a empresa faz, tá? Aqui, deixa eu até ver, ó. Ele começou o currículo dele em inglês, está indo em inglês, está indo embora em inglês, ok. A Singenta eu sei o que faz, mas nem todo mundo sabe. Sorte minha, mas também aqui tá confuso, né? Eu acho que aqui tem que ter aqueles blocos, né? O que a empresa faz, qual que era a minha missão, qual que era o meu reporte e quais foram as minhas entregas. É bem básico isso. E isso que eu estou falando aqui para vocês, tem gente que cobra o olho da cara para passar essas dicas, tá? E é um negócio que para mim é muito básico e não vejo sentido nenhum em ficar rico ou ganhar seguidores por causa disso. Unilever, todo mundo sabe o que é. Aqui está bem mais segmentado, porque ele ficou até mais tempo aqui, né? Ficou quase 5 anos, mas mesmo assim, pouco valorizado. Tá? Então já vamos lá para lá direto. Aqui formação, tem uma excelente formação, tal. As licenças, né? Como eu disse, o pessoal de supply tem bastante certificação, umas competências aqui diferenciadas e aqueles reconhecimentos. É legal quando o reconhecimento vem de uma forma natural, você não pediu nada e está lá, né? Isso é para você, isso não é para o recrutador. E agora vamos lá para bobear, que deve ser o último perfil. Mais para a gente fazer esse exercício e entender aqui. Tá, aqui a pessoa está aberta aí a oportunidades, também uma pessoa de supply, você percebe que ela já está valorizando aqui o tema do certificado dela, isso é bem bacana, está ativo nas atividades, né, tem aqui uma gama grande de atividades, se clicar aqui com certeza vão ter mais. Aí o sobre dele, ele começou em português, ok, está falando aqui da experiência dele, fez um bom resumo, né? Acho que está legal aqui, batendo o olho assim rapidamente, está legal. Sempre pode melhorar, eu não conheço a história dele, ele conhece melhor do que eu, então ele sabe que pode melhorar. E aqui começa, ó. Ele ficou 2 anos e 3 meses numa empresa, ou como autônomo, ou fazendo coisa, e não está aqui, não está falando nada. Bom, vamos lá para a Unis, todo mundo conhece, mas tem gente que não conhece também. E aqui ele faz excelente reporte, ó, né? Fala o cargo, responsável por tal, né? Aqui até esse primeiro, tem aqui mais, ó. Olha só. Talvez aqui faltou um pouco do tema aqui ele falou da equipe também. Aqui tá bem legal, ó. Então dá para o recrutador aqui, ele vai se divertir, ele vai ler, vai começar a ver se faz sentido ou não, né? Tem aqui mais 4 oportunidades, todas elas muito bem preenchidas. Esse cara aqui foi orientado bem, tá?
Ok? Passou aqui, muito legal. E as palavras-chave têm que estar aqui no meio. Vamos ver aqui, batendo o olho, o que eu teria puxar, além do nome aqui, da posição, que é onde puxa bastante coisa, né? Que é lógico, o principal, que é o cargo, as palavras-chave, elas têm que estar perdidas por aqui. Então tem aqui a supply chain, logística, operação, tecnologia da informação, Six Sigma, né? E começa a ter, ele foi colocando aqui, PNL, Power BI, ele fez a lição de casa direitinho, está tudo distribuído aqui. E com certeza nas outras atividades dele aqui. Às vezes ele carrega num certo ponto, não precisa carregar nos outros. Eu gosto do exagero, ó, Six Sigma de novo, né? Porque realmente ele usou, então ele precisava colocar. Olha só, né? Parece um negócio cansativo, mas para o recrutador aqui é doce para criança. Os certificados estão todos aqui. Também deve ser uma pessoa com bastante certificado, uma pessoa que tem uma carreira bacana, experiência voluntariado, competência e recomendações, né? Tem quantas recomendações aqui? 23 recomendações, né? Então, com certeza ele provocou isso aqui, mas é o que é. E conquistas, tem aqui bastante coisa também que eu acho legal, né? Os certificados dele e tudo mais. Então, é um cara bem qualificado aqui, cara interessante. Eu vou até fazer um negócio aqui, ó. Olha só que engraçado, ó. Pronto. Gostei. Ele vai ver que eu mexi no perfil dele mesmo. Conectar já é um bom começo aqui. Esse cara eu vou fazer questão de conhecer. Então, olha só o que aconteceu aqui numa palestra. Pode surgir aí uma oportunidade boa que eu sei quem está contratando o supply. Legal? Aí voltamos aqui para a apresentação. Basicamente é isso. Eu não sei nem quanto tempo eu falei. Aqui eu estou sem relógio, eu estou sem marcação, mas fico aberto a perguntas, Fabiano. Não sei se no chat teve alguma coisa, se vai abrir para alguém perguntar. Fico super à disposição, ou aqui, ou depois mesmo, se durante as outras visualizações que o vídeo possa ter, eu estou super à vontade aí, disponível para responder qualquer tipo de pergunta. Resumindo aqui um pouco de tudo que eu falei, atualize o seu currículo, atualize o seu CV com o seu LinkedIn com coerência ao CV, exercite a venda do seu produto, do seu principal produto, que é você, e teste, exercite, erre, deixe para errar ou erre enquanto você está exercitando, porque um dia isso pode ser crucial para a sua promoção, para o seu segmento na sua carreira, para a mudança de que você está buscando, e assim vai. É isso, Fabiano. Ale, obrigado pela sua palestra. Para mim foi uma aula, eu tenho certeza que para todo mundo aqui foi muito útil para carreira e vai ser de grande utilidade para todos que assistirem. Eu recebi algumas perguntas direto, né, um direct de perguntas, mas eu deixo aberto aqui para quem quiser abrir o canal e já perguntar diretamente também para o Alexandre. Se quiserem fazer qualquer pergunta, podem abrir a voz e perguntar. Fiquem à vontade. Caso não tenha, eu tenho algumas perguntas que eu recebi. Nenhuma? Então vamos lá. Uma das perguntas que chegou para mim é referente às pessoas que fazem mais desenvolvimento, né? Pessoas de tecnologia. Hoje estão dizendo muito da importância de deixar o portfólio de produtos, né? Então mostrar o que eles desenvolveram. E tem ferramentas que eles chamam de GitHub e outras ferramentas que colocam. Como que você vê, então, por exemplo, para pessoas de gestão e para pessoas, por exemplo, desenvolvedores, arquitetos, outros profissionais, que devem colocar esse portfólio? Ter um site próprio? O que você recomendaria? Não, é assim, essa é uma... Todo mundo sabe, né? Cada cinco coisas que você lê ou você assiste na TV sobre mercado, sobre como é que está o emprego no Brasil e no mundo, cada 5 que você lê ou assiste, 4 falam do mundo de tecnologia, né? É um negócio que está impressionante. Qual que é a recomendação que eu dou?
vamos partir para o básico, né? O LinkedIn, como a gente pôde perceber, ele é poderoso para você contar a sua história e falar das suas certificações, falar de que você desenvolveu, que linguagem você desenvolveu, que tipo de ferramenta você utiliza, vai estar tudo ali. O recrutador, quando estiver procurando, ele vai escrever essas palavras-chave específicas, né, do contratante, ele vai procurar ali e vai te achar. Quando você foi achado, teve a primeira conversa, faz sentido, tudo, e foi para a segunda conversa, lógico que você vai começar a mostrar o que você desenvolveu, tem que estar online o que você desenvolveu. Não adianta você falar que desenvolveu um negócio que já não está mais online. Eu desenvolvi o site do Magazine Luiza. Então o cara vai lá, sabe que é do Magazine Luiza e vai pesquisar para saber se foi você que fez aquilo mesmo. Eu desenvolvi o app não sei do que. Ele vai lá e vai ver se você desenvolveu o app não sei do que. Eu ajudei a startup não sei qual a desenvolver o sistema dela. Aqui na Vivalisto tem uma equipe de tecnologia bem grande. Desenvolver tal coisa. Ele vai buscar informação disso, ele vai se certificar. Então, ter um site, ter um portfólio, tudo isso pode ser muito mágico, assim, pode ser muito book. Antigamente, quem ia trabalhar em agência de publicidade levava o portfólio das campanhas que participou, tudo. Putz, aquilo aqui era legal, tangibilizava, mas às vezes o cara tirou xerox, não que seja desmérito tirar xerox, mas ele participou do projeto, ele era o cara que trazia água para a equipe de criação, né? Não foi ele que fez aquele material. A gente vai pesquisar e vai saber realmente se foi ele que botou a mão na massa, se foi ele que deu a ideia, se foi o criador, né, como ele vendeu. Então, ter um site, ter alguma coisa assim, eu acho não é preciso. É lógico, se a pessoa quer, se a pessoa tem interesse em fazer isso, putz, o céu é o limite para cá, mas eu não vejo necessidade. A maior necessidade é você conseguir mostrar e falar o que você fez e saber que a pessoa vai pesquisar e vai entender se você fez aquilo mesmo. Porque não adianta você falar que você colocou o ovo em pé se você, num dia na entrevista, não colocar o ovo em pé. Legal. Tem duas perguntas aqui que vieram pelo chat. Da Isis falando sobre a etapa das perguntas com o recrutador. Tudo bem de eu perguntar sobre o prazo de resposta e os próximos passos daquela vaga? Zero de problema. E, inclusive, recrutador sério fala isso no final. Mas é lógico que, às vezes, na correria, não sei o que, isso acaba passando. E faz parte. Você está trabalhando, você tem que se programar também. E, às vezes, a pergunta do candidato, e o recrutador não pode achar isso estranho, porque, às vezes, a pergunta é assim, putz, eu vou estar de férias semana que vem, vou estar fora do país, posso estar incomunicável. Né? Ele está interessado em te dar atenção. Então, eu estou perguntando isso mais para saber, se você me ligar na semana que vem, eu posso estar incomunicável, passo um e-mail para tal coisa, né, eu vou ficar mais atento no celular, não sei. Então, perguntar prazo é padrão. Lógico que a maioria das empresas, a maioria do negócio empresa, né, que é o meu cliente, e o Hunter, o prazo é bem dilatado da contratação, a maioria deles. Então, quando você receber uma ligação do Hunter, pode ser que você seja a última ligação dele, mas pode ser que você seja a primeira ligação dele. Então, amigo, tenha paciência. E eu, pelo menos, eu coloco todos os candidatos online com todas as minhas ferramentas, LinkedIn, celular, sinal de fumaça. O cara pode me acionar por onde quiser para perguntar da vaga, eu não ligo. Pode perguntar, tá rodando, não tá rodando, tá na fase, não tá na fase, porque às vezes esquece, são outras que vão aparecendo tudo, mas fica muito à vontade. Mas perguntar de data, próxima fase, para você já se preparar também, tudo isso. Só não pergunta na entrevista, ou no final da entrevista, que ele achou, né? Você termina, e aí, o que você achou da conversa? Não, deixa para ele, guarda essa informação. Se ele pega um cara muito sincero como um tal de Alexandre Bastos, aí é capaz de ele escutar bastante. Ela até complementou, perguntando exatamente isso, né? Falou, olha, se eu não perguntei para o recrutador do prazo, qual é o tempo que faria sentido, né? Perguntar como o processo da vaga está 1 a 2 semanas, na verdade, então, depende muito... Depende muito do que você sentiu na hora, mas você sentiu que tá legal, ou não, assim, você tá na dúvida, ela tá fazendo essa pergunta porque ela tá na dúvida. Passou uma semana, pode perguntar. Se ele te deixou o canal, né? Porque às vezes ele te ligou de um telefone que você não sabe o que é, né? Ou de um telefone fixo, ou sei lá. Mas se você tem esse contato com a pessoa, pergunte quantas vezes achar necessário. É lógico que
Se você pergunta no dia seguinte, você está mostrando uma ansiedade exagerada, talvez, né? Assim, uma ansiedade que te desvalorize, né? Se o cara ia te pagar R$ 1 ali por essa vaga, talvez ele fale assim, putz, esse cara acho que vem por 70 centavos. Então ele já começa a dar uma desvalorizada em você. Então valorize um pouco o seu passe, sim. O Michel perguntou aqui, Ale, qual apresentação precisa de mais esmero? A do perfil ou a do histórico? A do resumo, né? Ou do Isso. histórico. Eu diria que se você caprichar nas duas, não é exagero. Não é exagero. Assim, o que pode usar como padrão? Se você caprichou no resumo, as suas passagens podem ser mais tímidas, como a minha tá. Se você caprichou nas passagens, o resumo talvez possa ser mais tímido. Mas eu considero o meu um pouco falho. Então, eu gostaria de deixar o meu resumo e minhas passagens mais detalhadas. Informação nunca é demais ali. Lógico que não pode ser um negócio muito prolixo, contar detalhes que não fazem sentido nenhum. Como eu falei, resumo um negócio muito, muito vendedor e as passagens com aqueles blocos que eu acabei de falar. Legal. Eu tenho uma dúvida referente às pessoas que, por exemplo, fazem muita divulgação, comunicam pelo LinkedIn. Isso dá valor? Por exemplo, vamos dizer, eu sou um especialista em gestão de mudança. E aí eu entro, comento sobre gestão de mudança, posto, coloco coisas. Isso valoriza para o headhunter ou para as pessoas que estão buscando? E até Sim, mesmo a ferramenta facilita, né, a me achar? não te facilita, facilita você estar na mídia, né? Não para o Hunter te achar, mas para você até receber indicações. Eu já recebi indicação, eu falo assim, olha, dá uma olhada nesse perfil aqui que é interessante. Quem me indicou não era um Hunter, era uma pessoa que nem conhecia aquela pessoa e indicou, porque achou interessante, porque sempre estava esbarrando com aquela pessoa na mídia ali, né, no LinkedIn. É lógico que eu venho do mercado financeiro e tem um tema muito engraçado. Um dos presidentes do banco foi lá e visitou a agência e postou no LinkedIn. Do dia seguinte até hoje, todo mundo que atravessa a rua, vai numa agência, vai no caixa, o gerente geral, o superintendente regional está ali postando, tá falando de pessoas fazendo um negócio que não faz o menor sentido, mas eles estão postando porque a liderança postou. Então toma cuidado com um pouco do que você posta. Eu acho que sim, existe a venda, mas venda o que você está entregando. Não o que você está simplesmente fazendo por fazer, que é seu dia a dia. Seu dia a dia, às vezes, postar, fui visitar, fiz a entrega participei de uma reunião XPTO, estou namorando um novo cliente, não sei o quê. Putz, tudo isso é muito legal, de vez em quando. O que você tem que valorizar são as entregas, né? Acho que isso faz sentido. Vieram duas perguntas a mais aqui. Uma que eu achei bem interessante. Quando uma pessoa, por exemplo, quer trocar de carreira, então ela veio com uma, por exemplo, pegando os exemplos, ela vai com uma linha de supply e aí de repente ela percebeu que aquele mercado não é tão interessante, quer mudar de carreira. Hoje acontece muito isso. Qual a recomendação para você não parecer que isso é tão júnior, né, na outra carreira? Ou como é que funcionaria isso? Você primeiro, assim, é difícil você mudar de carreira, fazer uma mudança tão ruptiva assim, né? É bem difícil para qualquer um. Quando você está dentro da mesma empresa e você sai de uma área de supply e vai para uma área mais operacional, específica, ou vai para uma área comercial, eu mesmo esses dias eu falei com um diretor de uma empresa grande, nem era era um candidato para ele, e ele era um cara, ele estava numa área comercial, ele estava vindo de operações. Eu mesmo já fui comercial, já fui operações, mas isso dentro da mesma empresa, é mais fácil você mudar. Agora, se você está dentro de uma empresa que tem uma especialidade de supply e quer ir para uma outra empresa, um outro segmento que tem um outro tipo de especialidade, essa transição ela tem que ser muito mais pensada e muito mais planejada. Então, se candidate a essas oportunidades que você quer, teste, se exponha, mas você não vai conseguir mudar simplesmente porque você quer, né? Tem que fazer um certo sentido. Que experiência que você tem do outro lado?
Ou você vai dar um passo lateral dentro da empresa que você está para fazer isso, ou às vezes até um passo para trás, que dificilmente você vai conseguir, para você ter um mínimo de contato com essa empresa, com esse segmento, para depois sim buscar fora ou dentro da própria empresa. Mas é difícil, essa ruptura assim, de segmento, dificilmente você consegue fazer quando você está... vou dar um exemplo aqui mais drástico. Você está desempregado e você era um cara de supply, você está desempregado hoje. Em algum momento na sua carreira lá atrás, você foi um comercial. E aí você consegue, talvez, pegar, só que você não vai, talvez, entrar já no mesmo nível. Você vai ter que dar uns 2, 3 passos para trás. E às vezes a empresa tem preocupação nisso, porque para te contratar, você está 2, 3 passos para trás, mas você, naquela sua antiga função, você está lá na frente. A empresa fala, putz, será que eu vou ser atrativa o suficiente para esse cara? Porque a empresa não está sabendo que você quer fazer um planejamento, quer mudar de carreira, não sei o que, você até contou, mas a empresa não necessariamente acreditou. Fala assim, putz, esse cara pode se encher o saco daqui ou não se suportar financeiramente e voltar a buscar cargos de supply no mercado e perder. Né? Isso é esse é o famoso... Desculpa, esse é o famoso problema da superqualificação. A superqualificação quando você quer mudar de etapa. Assim. Quando você está dentro do mesmo segmento, aí fica mais fácil. Mas às vezes é difícil se acertar a cadeira. A superqualificação, e eu já vi muito disso, e eu já passei por isso, não que eu seja superqualificado, mas a cadeira que eu estava conversando, a pessoa falou assim, putz, a sua bunda é maior que a cadeira. Né? Tudo bem que eu sou magrinho, mas falou, sua bunda é maior que a cadeira. Você não, tudo bem, você vai aceitar vir aqui, mas eu acho que às vezes a pessoa tem até dúvida se você vai colocar a mão na massa, propriamente dito, né? Porque quanto mais sofisticado, mais para cima da pirâmide você tá, menos mão na massa você é, né? Menos hands-on, né? Ou pelo menos essa tendência. Uma coisa que eu não falei na conversa e faz todo sentido assim, quando você recebe uma ligação do Headhunter, às vezes o Headhunter te liga, né, o assistente, sei lá, quem é a primeira ligação, e você fala assim, não, eu estou num momento muito bom de carreira e não tô afim de escutar a conversa, não estou afim de dar seguimento. Gente, você vai esperar que momento? No momento que você está desempregado, né, o momento que o seu chefe está te esfolando, você está saindo todo dia 3 horas da manhã da sua empresa, busque ou escute sempre. Você está 3 meses numa empresa, recebeu uma ligação, escuta, se exponha. Você pode até conhecer melhor a outra empresa, que às vezes é concorrente, e trazer solução para a sua empresa, trazer informação privilegiada, fresca, né? Então, tudo é válido, né? Tudo é válido, não perca essa oportunidade. Ale, a gente está quase às 15 para as 10, que era o nosso limite, mas tem aqui uma pergunta da CMP. O quanto que para você, até vi das pessoas que você colocou, que estava lá, trabalho voluntário. Trabalho voluntário, eu sei que fora do país é muito bem visto, né? As pessoas que têm essa visão. No Brasil, e para você, qual a tua percepção do trabalho voluntário? O que apoia, o que muitas vezes desfoca? Qual é a tua opinião? Então, para mim faz todo sentido. Eu, Alexandre, acho bacana, eu leio, é uma coisa que eu me interesso, até porque às vezes é um trabalho voluntário que você pouco conhece, e é a oportunidade de você conhecer, né? Você entra lá no link, vê a associação, tudo, e como você disse, lá fora isso é muito valorizado. Eu disse, né? Eu corro e acho que 100% das provas que eu fiz até hoje, elas foram fora do país, e às vezes você faz doação para essas instituições né, a própria maratona de Londres é uma maratona que faz bastante captação de doações, e você percebe o quanto eles valorizam, né? A própria maratona de Tóquio também valoriza bastante, e tem desde associação voluntária, tema de cachorro que é abandonado na rua, até crianças na África, não sei o que e tudo mais, né? Que faz todo sentido. Mais uma vez, para o Alexandre faz todo sentido. Mas não é toda empresa que tem esse fit, não. Não é. Tem empresas que vão valorizar muito e tem empresas que não adianta eu falar assim, gostei muito do Fabiano, tô te recomendando ele, inclusive ele faz tal coisa. Putz, esse inclusive, na maioria das vezes eu nem falo, porque eu sei que para a empresa tanto faz. Muito bom.
Mas continue fazendo, todo mundo que faz, continue fazendo. Isso não tem a dúvida, está na veia. E, Alexandre, obrigado pela participação, obrigado pela aula, como eu disse. Eu tenho certeza que isso vai ganhar muita repercussão, esse nosso vídeo, nossa atividade de hoje. Eu só vou apresentar para as pessoas agora, em um segundinho, um convite, né, a todos para serem voluntários, né, da CMP, né? Isso, eu acho que o principal ganho é o networking, é essa oportunidade de estar com pessoas maravilhosas que nem você, Alexandre, e conhecendo esse grupo de pessoas que estão aqui hoje presentes, além de praticar, além de conhecer, além de terem outras vivências. E falo para vocês conhecerem a CMP e lembrar que nós somos a voz da mudança dentro das nossas organizações, dentro da nossa sociedade, dentro da comunidade que vivemos. Então, seja essa voz, pratique a mudança. A CMP deixa no seu site o standard, o padrão da CMP liberado para todos que têm interesse em aprender e conhecer sobre gestão de mudança. E deixar também o convite para as pessoas para que em janeiro participem do nosso novo webinar que vai ocorrer, né? Em janeiro, essa ainda está em definição, mas inicialmente um dos organizadores já aceitou participar. Eles criaram um novo livro, na verdade é quase uma referência nova na prática de gestão de mudança, um novo livro que foi organizado pela Lorena e pela Márcia, e o nosso presidente aqui, o Adrian, também é um dos autores desse livro. Então, ela se ofereceu a conversar e apresentar um pouco sobre esse livro em janeiro de 2020, abrindo aí 2022 com a corda toda para a CMP. Ale, fica aberto para as palavras finais e agradeço novamente. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite, super lisonjeado em participar aqui, poder dividir um pouco com vocês a experiência desse processo que para mim é tão gratificante, né, que é o processo de seleção, deixar o meu LinkedIn aberto aí para todos que assistirem esse vídeo e quiserem ter tiverem outras dúvidas, quiserem se comunicar, qualquer tipo de bate-papo, estou super à disposição. Faço alguns temas de mentoria também, que isso é importante, algumas pessoas acabam procurando para isso também, e mais uma vez agradecer todo mundo aí pela participação e fico à disposição. Obrigado, Ale, de novo, obrigado a todos os participantes presentes, obrigado a você que vai assistir esse vídeo futuramente, e desejar a todos agora um ótimo final de 2021, início de 2022 ótimo para todos, boas festas. A CMP, ela não fecha, ela continua. Caso queiram nos contatar, participar como voluntários, entre em contato conosco. Novamente, Ale, obrigado. Pessoal, a todos, obrigado. Boa noite a todos. Boa noite.